Me diga com sinceridade, você que é sensato e fiel, existe tempo cronológico para Deus? Para refrescar sua memória, trago à tona a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Existe espaço para Deus? Se Deus é infinito e onipresente, tempo e espaço é uma categoria da mente humana. Já dizia Kant, filósofo. Então podemos fazer uma analogia dos 7 dias da criação bíblicos no contexto cósmico, posto que o número 7 é um número simbólico, representa a perfeição. Leia sobre isso em algum log aí, em algum link do Google, escrito por Jung, que fala sobre a simbologia do número 7, e você vai entender o que eu quero dizer. A partir desse vídeo, o 13º, vou falar simbolicamente dos 7 dias cósmicos da criação, numa combinação entre teologia e ciência. E lembre-se, a verdade da ciência é tão relativa quanto a verdade da teologia das religiões, posto que diante do mistério abissal que é Deus, nós só balbuciamos o seu nome, sequer encostamos, atingimos uma parcela do seu absoluto mistério. Teologia e ciência possuem uma visão opaca do insondável mistério divino. Eis o primeiro dia da criação, a Big Gênesis, ou seja, a grande explosão, por volta de 15 bilhões de anos atrás. Eis que não havia tempo nem espaço, apenas o caos, mas, dado o mistério divino, surgiu um ovo cósmico, invisível a olho nu, o qual concentrava toda a massa do universo que conhecemos em um ponto cego no universo. E sobre si concentrava toda a força e energia numa amálgama caótico, uma espécie de caldo primordial e altamente denso e de temperatura inimaginável. E eis que Deus, cansado da solidão, disse: haja o Big Bang. E eis que ocorreu uma grande explosão. Era o início da aventura cósmica. Poucos minutos após a explosão, houve um resfriamento, permitindo a formação de um núcleo de hélio e em prótons de hidrogênio. As nuvens de hidrogênio foram se condensando e após 3 bilhões de anos surgiram as gigantescas estrelas vermelhas. O adensamento delas possibilitou o surgimento dos elementos mais pesados, como nitrogênio, carbono, cálcio, silício, enxofre, etc. Em massa, o hidrogênio representa 75% da matéria do universo primitivo e o hélio 25%. A abundância de hélio é uma previsão fundamental, uma prova fundamental da teoria do Big Bang. Novas explosões ocorreram, fazendo surgir as estrelas. Ainda era o caos e trevas, não havia ordem, as nuvens densas se espalharam por todas as direções, sem uma ordem conjuntural. O ovo cósmico entrou em ação. Eis o primeiro dia da criação. Essa resposta foi dada pela ciência através do astrônomo belga Georges Lamaître, que viveu entre 1894 e 1966, tomando por base a teoria da relatividade proposta pelo famoso Albert Einstein. O universo em expansão proposto por Lamaître foi confirmado pelo Edwin Hubble, que viveu entre 1889 e 1953. Galáxias mais distantes se afastam numa velocidade maior do que aquelas mais próximas da Terra, chamada Lei de Hubble, sabia? Assim, o Big Bang teria como dado início ao espaço-tempo do modo que o conhecemos, impossibilitando a existência de um momento anterior. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, que viveu entre 1879 e 1955, também foi fundamental para a compreensão como a força gravitacional age no espaço-tempo, servindo como base para a teoria das observações do Hubble e para a noção do funcionamento de objetos como os buracos negros, que possuem no seu núcleo um ponto de densidade infinita. Isso está publicado num artigo de Michael Gresco na National Geographic Staff, também na
Brasil Escola você vai encontrar esse artigo. Algumas evidências comprovam a teoria do Big Bang. A principal dela diz respeito à comprovação da radiação emitida pela interação das partículas que formavam o universo pouco tempo após o início da expansão, que continua até os dias atuais, sendo transmitida pelo espaço. Além disso, o afastamento das galáxias com relação ao planeta Terra, que é explicado pelo Hubble, foi formulada por Edwin Hubble, é utilizada como um meio de comprovar a contínua expansão do universo, corroborando para a teoria do Big Bang. Imagine uma explosão, jogou tudo e isso continua se espalhando, né, e se expandindo. Apesar de ter núcleos atômicos, o universo jovem ainda era muito quente para que os elétrons se acomodassem ao redor deles e formassem átomos estáveis. A matéria do universo continuava sendo uma névoa eletricamente carregada que era tão densa que nem a luz se afastava. Por isso ainda reinavam as trevas. Acredita-se que em um estado tão incompreensivelmente denso e energético, as 4 forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas, foram forjadas numa única força, mas nossas teorias atuais não conseguem desvendar como isso funciona. Precisaremos de saber como funciona a gravidade na escala subatômica e não temos ainda ciência para entender. Veja só que maravilha o mistério do primeiro dia da criação. Nada de errado na ciência, nada de errado na teologia. A mensagem central continua: Deus criou tudo. Deus criou com amor tudo. O primeiro dia houve o estrondo do divino amor que se expandiu pelo espaço, né? O seu processo criacional ali se inicia. No próximo vídeo eu vou falar do segundo dia da criação, que é a cosmogênese, o nascimento da ordem das galáxias. Existe um livro bíblico e existe o livro aberto do universo, já dizia Galileu. A filosofia está escrita neste grande livro, o universo, que permanece continuamente aberto diante de nossos olhos, mas não pode ser compreendido sem primeiro aprender a compreender a linguagem na qual está inscrita. Ele está escrito na linguagem matemática e seus caracteres são os triângulos, círculos ou outras figuras geométricas, sem as quais é impossível entender uma palavra. Sem eles, a pessoa está navegando em um labirinto escuro. Que belas palavras de Galileu, que viveu 500 anos atrás. Me aguardem para o próximo vídeo, para o segundo dia cósmico da criação, a cosmogênese. Grande abraço, até lá!